de número 9. Gênesis 22, versículo de número 9. Glória a Deus. Os irmãos me acompanhem. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos e exaltamos o teu nome nesta noite, porque nos encontramos na tua casa nesse culto de celebração de domingo. Queremos te agradecer por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, meu Senhor, que nesta noite eu possa ser o garçom para servir o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, para que eles tenham robustez, Senhor, que venham crescer e venham estar de pé até o próximo domingo, para que eles possam chegar aqui e dizer graças a Deus, vem-se mais uma semana e estou em tua presença. Continua conosco, é o que nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. E você diz amém, amém e amém. Tome o seu assento. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quarta-feira, ensaio para os varões, às 20 horas. Então, os irmãos, não deixem de estarem na quarta-feira. Teremos ensaio às 20 horas. Aleluia. Por esses dias eu estava em casa e também na igreja, porque todos os dias eu estou na igreja. Eu estava estudando algumas passagens bíblicas, e uma delas foi esse texto que nós, ou melhor, o versículo que nós mencionamos do capítulo 22 do livro de Gênesis. Eu fiquei analisando sobre a vida desse homem Abraão, em que Deus pede o seu filho, o seu único filho, apesar de ele não ter somente na época Isaque. Samuel já havia nascido. Ismael já havia nascido. Eu fiquei analisando o pedido do Senhor para esse homem, e até a terra de Moriá, que o Senhor ali iria mostrar uma das montanhas que ele iria sacrificar o seu filho. Irmãos, seja sincero com o Senhor. Você daria o seu filho em sacrifício? Você daria o seu filho, a sua filha em sacrifício? Eu fiquei analisando a vida de Abraão. Eu falei, Senhor, no século 21, acredito eu que nós não teríamos nós não obedeceríamos ao Senhor em querer sacrificar o nosso filho. Mas eu pensei, de repente você não tem coragem de sacrificar o seu filho, mas você pode ter coragem de sacrificar a si mesmo, para que você tenha uma vida melhor. Analisando esse texto, irmãos, eu descobri que existem 3 tipos de profecias. Existem 3 tipos de profecia. Fala o meu nome do outro lado. Existem 3 tipos de profecia. A primeira profecia você já conhece, que é a bendita palavra de
Deus. Essa é a maior das profecias. Segundo, existe a profecia verbalizada. Você se lembra que quando Jesus estava com fome e ele foi na figueira procurar fruto? E chegando lá só tinha folhas, ele falou, nunca mais dará fruto. Ele verbalizou uma profecia e ela começou a secar-se. A terceira profecia é o dom de profecia. Quando Deus levanta alguém no seio da igreja, ou na nave da igreja, ou no recinto, em que Deus levanta e ele começa a falar em línguas, e no momento que ele começa a falar em línguas, ele mesmo, o Senhor faz ele interpretar e verbalizar para a igreja, e dizer para você, eis que eu digo. E olhando o texto, analisando o texto, eu descobri que Abraão, dessas três ele conhecia uma. E você precisa conhecer essa também. Talvez alguém passe por você e pergunte assim, e aí irmão, como é que está? Aí você não está nada bem. Você se lembra daquela mulher que não tinha filhos? E o profeta profetizou na vida dela, 1 ano depois ela estava grávida. Deu à luz um filho. O filho cresce, está no campo, depois ele vai para casa com dor, chega lá, morre. E ela pega o menino, deita na cama do homem de Deus. E ela fecha a porta e quando está saindo, você vai, mulher, você vai aonde? Ela, eu vou até o profeta. Aí ele falou, mas hoje não é sábado e nem lua nova. E ele perguntou para ela, vai tudo bem? E ela falou, vai tudo bem. E o seu filho estava morto dentro de casa. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje, para você igreja. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Seja profeta para alguém nessa noite. Profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dela, que algo de sobrenatural vai acontecer. O que basta é você profetizar. Quem faz o milagre é ele, quem faz o milagre é ele. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias e precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo, vigilantes, sóbrios, de pé. Nem que você esteja caminhando, mas não fique parado em casa. Venha para a igreja caminhando, se arrastando de joelhos, mas venha para você adorar aquele que criou os céus e a terra. Porque Satanás, ele tem tentado desanimar muito nos nossos dias, fazer parar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho, porque não sabem o poder que tem, a autoridade que tem, que Deus lhe deu. Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor disse para os discípulos, eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Você não vai pisar em serpente, você não vai pisar em escorpiões, é uma mensagem alegórica. São classes de demônios ali que o Senhor está falando. Levanta a tua cabeça, prossiga, não olhe para um lado, não olhe para o outro, porque se você perder a visão do alvo, você para no meio do caminho. Não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Nessa passagem, irmãos, o Senhor fala para Abraão, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. Vai até a terra de Moriá, e lá eu vou te mostrar uma das montanhas que você vai sacrificar. Moriá significa ordenado. Abraão estava indo para um lugar que o Senhor direcionou.
E o que tem de gente indo para lugares que Deus não falou, sem direção, quebrando a cara, e por quebrar a cara, perdendo a direção, estão parando no meio do caminho. Vou sair por causa de A, vou sair por causa de B. Irmãos, não estamos nos tempos mais de ficar mudando de igreja em igreja, escolhendo pastor, igreja certa não. Sempre haverá problema dentro das igrejas. Eu sempre falo da arca. Você pensa que dentro da arca, aqueles bichos que estavam dentro da arca, não havia confusão dentro lá da arca com eles? A zebra, o leão. Você pensa que não havia problema entre eles lá? E a família de Noé tinha que separar a briga? Mas se olhasse da janelinha do lado de fora, só havia morte, só havia cadáver. É melhor você estar quebrado dentro da igreja na mão do oleiro, do que você estar quebrado lá fora. É melhor você capengar dentro da igreja. É melhor você estar quebrado na mão do oleiro dentro da igreja, porque ele vai refazer você de novo, do que está lá fora na mão do diabo. Abraão, quando houve a voz de Deus, de madrugada, abordou o seu jumento, pegou 2 moços, mais Isaac, e prosseguiu. Foram até a terra de Moriá. Abraão obedeceu. Primeira coisa que eu aprendo aqui: obediência. A obediência está acima de tudo. Samuel falou: é melhor você obedecer do que sacrificar. O Senhor tem prazer em sacrifício ou em obediência? É obedecer. Qual é o nosso alfabeto? O de Deus é obedecer. Não tem essa. Irmãos, o crente obediente, ele vai além das suas expectativas. Você põe o pé aonde nunca ninguém pôs o pé. Você recebe coisas de Deus que ninguém nunca recebeu. Irmãos, tem coisas que Deus ainda não revelou para você, mas Deus quer revelar através da sua ou da nossa obediência. Quando Abraão vai até a terra e chega lá, o Senhor fala para Abraão aqui: Abraão avista a montanha onde ele vai sacrificar. E o interessante, irmão, o interessante, que o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac foi o lugar em que Salomão construiu o templo. Se você é um bom estudante da palavra, você vai ver que o lugar em que Abraão, que o Senhor falou para Abraão sacrificar Isaac, foi o lugar aonde o Senhor falou para Salomão construir o templo. Porque quem queria construir era Davi. Mas o Senhor falou: não, Davi, você não. As suas mãos estão cheias de sangue, mas o seu filho Salomão vai construir. Mas quando Salomão foi construir o templo, Davi deixou tudo preparado. Tudo preparado. Quando ele chega no momento, ou melhor, quando chega no lugar certo,
certo. Abraão, ligado no céu, os moços que estavam com ele diz assim: ficai-vos aqui, que eu e o moço iremos ali, e tendo adorado, tornaremos a vós. Primeira palavra profética de Abraão: tornaremos a vós. Como que ele ia voltar com seu filho? Me explica isso, irmãos. Se Deus tinha falado com ele que queria o seu filho em sacrifício, mas Abraão, obediente, ele cria que mesmo que ele viesse a sacrificar o seu filho, Yahvé tinha poder de ressuscitar ele, porque através de Isaac a linhagem ia chegar até Jesus. Primeira palavra profética de Abraão: ficai-vos aqui, que eu e o moço iremos ali adorar, e tendo adorado, tornaremos a vós. Observe que a palavra de Abraão, Deus pediu seu filho em sacrifício. Abraão poderia dizer para eles assim: fica aqui, ficai-vos aqui, que eu e o moço iremos ali sacrificar. Mas ele disse: eu e o moço iremos ali adorar. Nós vamos adorar. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer na casa do Senhor? Ver o cabelo da irmã que está, da pastora? Ver o sapato do irmão que está furado? Ou a blusa de alguém que está manchada? Irmãos, entra na casa do Senhor para adorar, para bendizer, para exaltar aquele que criou os céus e a terra. Aí você me diz: mas pastor, meu coração está sangrando, eu estou triste, eu estou atribulado. Adora, adora, glorifica, bendiz ao Senhor. Como o salmista disse no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Só pode dar para o Senhor se você tem alguma coisa para dar. Ele foi para sacrificar. Se lembra daquela mulher grega, Cirofenícia, que ela correu aos pés de Jesus, se prostrou e adorou o Senhor, e ela recebeu a cura da sua filha? Se lembra de Paulo e Silas? Estavam pregando e apanharam, foram para a prisão, começaram a orar e a louvar o Senhor, as prisões se abriram. Irmãos, se você soubesse o poder que você tem, que Deus te entregou nas tuas mãos. Eu hoje estava falando pela manhã na escola dominical, quando Pedro e João foram presos. Mas em Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja estava em oração. Quando eles foram soltos, começaram a orar. Diz a Bíblia que o lugar tremeu. Era tanta glória, era tanto poder que o lugar tremeu. Capítulo 12, de Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso novamente, mas a igreja estava na casa de João Marcos em oração em favor de Pedro. Pedro estava dormindo, mas o Senhor mandou um anjo lá. As prisões foram se abrindo. O que estava prendendo Pedro caiu por terra. Pedro saiu da prisão pela porta da frente. Pedro não saiu pela tangente. Pedro não saiu pela janela. Pedro saiu pela porta da frente. Abraão ia sacrificar, mas Abraão falou: eu vou adorar com meu filho. Nós iremos adorar, e tendo adorado, tornaremos a vós. Primeira palavra profética. Comece a profetizar na sua família.
Comece a profetizar na sua vida. Comece a profetizar na sua vida profissional. Comece a profetizar na sua vida espiritual. Profetize, profetize. E deixe que o céu se encarregue de fazer acontecer. Os moços ficam ali. Ele pega a lenha, o cutelo, põe sobre Isaac e vai até a montanha. Chegando na montanha, o que me chama a atenção ali é que Isaac fala assim: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Segundo a palavra profética de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus vai prover para alguém algo nessa noite. Você não entrou aqui em vão. Deus vai prover para você. As pessoas não acreditam no seu ministério, não acreditam na sua família, mas Deus investiu pesado naquela cruz. Deus proverá para si. Nós precisamos aprender a profetizar. Somos bons para profetizar para os outros, mas precisamos aprender a profetizar para nós mesmos. O mundo espiritual trabalha. Você está aqui dentro adorando ao Senhor. Nessas cadeiras vazias não tem anjo sentado, não. O anjo vai te acompanhar quando você sair daqui. Há uma guerra espiritual no mundo espiritual. Há uma guerra. Há uma guerra, porque você conseguiu chegar na casa do Senhor. E quando ao você sair, o anjo guardião que acampa ao seu redor, ele vai te acompanhar. Só para descontrair, isso não está escrito na Bíblia, e eu não quero que você chame isso de heresia, é para isso que eu estou falando. Isso é um pensamento do pregador. Eu fico imaginando alguns anjos com as caras quebradas aí por aí, de tanto guerrear. A gente já pensou Deus conversando lá em cima? É aquele anjo lá que está guardando meu filho lá, só vive apanhando, porque o meu filho só vive dando problema. Então ele precisa entrar em ação. Só para descobrir, você tem uma ideia de uma história do anjo que guarda você. Mas se você analisar bem, irmãos, às vezes a pessoa não consegue chegar dentro da igreja, sai da sua casa, não consegue entrar dentro da igreja. Sabe por quê? Com a sua ótica humana você não consegue enxergar o demônio. Mas existem demônios andarilhos, tranca-ruas. Existem demônios territoriais, demônios que ficam nas esquinas, impedindo que alguém chegue e entre dentro dessa casa, ou em qualquer casa do Senhor, que prega a veracidade da palavra. Ele fica tentando impedir. E muitas vezes a pessoa sai de casa e para vir para a igreja, chega no meio do caminho, desvia o caminho. Por quê? A pessoa quer vir para a igreja, mas os demônios estão nas esquinas. E ele diz para ela assim: você vai para a igreja? Você vai ouvir aquela palavra? Olha quem vai pregar. Você, aquela irmã não falou com você no último culto. Aquele irmão te olhou de cara feia. Você passou na portaria e não te deu nem a paz do Senhor. Isso ele começa a disseminar no ouvido. E se você não tiver um ouvido aguçado à voz do Senhor, e você não tiver os pés firmados, você volta. Porque eu digo porque isso já aconteceu comigo. Porque às vezes nós levamos os nossos problemas para o lado pessoal, e o Senhor quer falar conosco. Pastor, mas o Senhor só fala comigo dentro da igreja? Não. O Senhor fala contigo na sua casa, na sua escola,
no seu trabalho, mas a igreja é o quartel-general. A igreja é o quartel-general. Você é membro de um corpo. Você é membro de um corpo. E o corpo unido, cuja cabeça é o Senhor, não tem diabo, não tem a seca de Satanás, não tem Faraó, não tem Nabucodonosor, não tem Herodes que pode parar uma igreja unida no Senhor. Não pode. Não pode. Cordeiro para o holocausto, Abraão ele edifica um altar. Abraão ele edifica um altar. Fala assim: edifica um altar. Edifica um altar. Como está o seu altar hoje? Como está o seu coração hoje? O altar hoje é o nosso coração. Como está o seu altar hoje? Se lembra de Elias? Quando eu li essa passagem, o Senhor me fez lembrar de Elias. O desafio que Elias faz com os 450 profetas de Baal, os 400 de Azer ou Aserá, que comiam na mesa de Jezabel. E ele disse assim: ó, vamos fazer um desafio. Deus quer responder por fogo. Esse é o Deus que vamos adorar. Porque o povo de Israel estava mancando, estava manqueando, estava cocheando. A palavra cochear no original significa estava mancando. O povo não sabia em quem cria. Se cria em Deus, Jeová, ou se cria em Baal. Porque Baal naquela época ele era conhecido como Deus que abria os céus para chover, porque Israel vivia na agricultura. Se não chovesse, não daria fruto. Foram para o monte. Elias falou assim: vocês comecem primeiro. E começaram a clamar. Começaram a clamar. Quando foi dando por volta de meio-dia, Elias falou assim: clame mais alto. Pode ser que esteja dormindo. Clame mais alto. Pode ser que ele tenha feito uma viagem. Começaram a se retalhar, como que era de costume. Chega a ver de Elias. Deus não faz nada, não derrama poder, não derrama fogo em altar rachado. Aleluia. Elias foi lá e reconstruiu o altar. Pegou 12 pedras, segundo as tribos de Israel. Ele restaurou o altar. Fala, restaurou o altar. Restaurou. Mais forte, nenhum é no céu da boca. Restaurou o altar. Glória a Deus, aleluia. No original, pastor, está assim: fazer de novo. No original está fazer de novo. Lembra de Jeremias capítulo 18? O oleiro está lá, ó, moldando o vaso. Faz o vaso como ele quer, mas o vaso se quebra na mão dele. Não é ele que quebra o vaso. O vaso se quebra na mão do oleiro. E o oleiro torna a fazer outro vaso que lhe parece bom em fazer. Ei, hoje é dia de você se quebrar na mão do oleiro. O oleiro está aqui. Se quebra na mão dele. Ele não vai restaurar você. Ele vai fazer de novo um vaso melhor. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Quem te viu agora vai te ver de novo, sendo uma nova casa, feito de novo, a glória sobre a tua vida. As pessoas vão dizer: mas quem ele? Ele está assim, ele está. Mas eu vi ele assim, mas agora está assim, porque se quebrou nas mãos do oleiro, e o oleiro não refaz, o oleiro ele não conserta, ele faz de novo. Você está vendo aqui? Aqui tem um buraco. Se eu pegar o gesso, eu vou passar em cima. Eu vou tentar conseguir restaurar, mas vai ficar marca. Quer ver outra coisa que eu vou te mostrar? Ali tinha um ar-condicionado. Eu passei gesso. Está tudo branquinho, mas está marca. Jesus não faz isso. Quando ele faz, você se quebra. Ele coloca outro piso. Ele coloca novo. Ele não pega nada para restaurar, ele faz de novo. Quando eu li isso, porque Isaac é um tipo de Cristo. Isaac ele aponta para Cristo lá na frente. O Isaac ele é o próprio sacrifício que representava ali Cristo lá no Calvário. Quando você entra lá no tabernáculo, a primeira peça que você encontra na frente, a primeira peça é o altar do holocausto, o altar do sacrifício. O ofertante ele veio, ou com boi, ou com carneiro, com a rolinha, com a pombinha, ele vem. O sacerdote ele está ali no altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A função do sacerdote era colocar lenha, O fogo para arder em você precisa colocar lenha. A lenha é a palavra. Para você estar de pé, é preciso ter a palavra, é preciso comer a palavra. A função do sacerdote era colocar lenha para que o fogo não se apagasse. E o ofertante vinha. Uma coisa que eu descobri na aula de tipologia que eu ministrei no seminário aqui na igreja: o sacerdote estava aqui, o ofertante aqui e o holocausto aqui. O primeiro corte quem dava era o ofertante. O sacerdote pegava o sacrifício e colocava em cima do altar do holocausto. Mas detalhe: antes do sacrifício ir para o altar, primeiro ia ao coração. Você nunca ouviu isso de ninguém. Antes da oferta e para o altar do sacrifício, a primeira coisa que o sacerdote colocava lá era o coração e depois o sacrifício. E queimava. Quando terminava o sacrifício de todos que ofertavam, o sacerdote pegava a cinza e tirava do arraial e jogava fora do arraial. O sacerdote, quando ele voltava, ele trocava de roupa, porque poderia estar contaminado, porque a oferta foi queimada pelos pecados do povo e não eram perdoados, eles eram cobertos. Hoje não. Hoje não. O que separava o homem de Deus de entrar dentro do Santo dos Santos,
três no norte, sul, leste, oeste. O povo ficava do lado de fora, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos do outro, 3 tribos do outro. A porta do tabernáculo, ela ficava de frente para o sol. Porque toda manhã, quando o sol nascesse, a porta do tabernáculo, o sol brilhava. Aleluia. O altar do sacrifício do tabernáculo, ele aponta para Cristo no Calvário. O cordeiro era imolado ali, o sacrifício era queimado ali, dentro daquele altar de sacrifício. E o altar ele aponta para Cristo no Calvário. Cristo se fez maldição naquela cruz. Por quê? Para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Satanás, em João capítulo 10, versículo 10, ele conjuga 3 verbos: eu vim para matar, eu vim para roubar, eu vim para destruir. Há uma vírgula no versículo, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Sabe por que Cristo morreu no Calvário? O altar do sacrifício apontava para Cristo. Aleluia! Você sabe por que o altar apontava para Cristo no Calvário? Porque as tribos não poderiam entrar dentro do lugar santo, do lugar santíssimo. Só os sacerdotes, tira o agudo para mim, por favor. Só os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. E o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Uma vez no ano, ele entrava dentro do lugar santo dos santos, com roupas especiais. E quando ele entrava lá, chamado dia do Yom Kippur, o dia do perdão, ele pegava as mãos, passava nas pontas dos chifres. A arca estava ali. A glória era tão grande que se ele não tivesse passado pela pilha de bronze e não lavasse as mãos e os pés, por ele, quando ele entrasse lá dentro, ele seria morto. Como que Israel sabia do lado de fora que o sumo sacerdote não havia morrido e havia aceito o dia do perdão? As campainhas batiam. Uma romã, uma campainha. Uma romã, uma campainha. Há 2 linhas de raciocínio aqui. Alguns historiadores dizem que a romã e a campainha significa o fruto e o dom. O outro diz que a campainha e a romã, a campainha era que fazia barulho, a romã é que quando você corta ela, muitas sementes. Significava para o sumo sacerdote que ele tinha que levar uma vida frutífera no Senhor. Mas quando Cristo morre no Calvário, o que separava o lugar santo dos santos do lugar santo, o véu se rasga. O véu se rasga. E quando o véu se rasga, quando Jesus morre, até na morte de Jesus, os túmulos cuspiram os mortos que haviam morrido, que eles entraram na cidade e as pessoas ficaram abismadas, pasmas, estarrecidas, porque tinham ressuscitado. Ei, irmãos, olhe para cá. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo,
O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Abraão constrói o altar. O que me faz pensar é Isaac, que no hebraico significa riso ou sorriso. Abraão, entra comigo na história. Abraão começa a amarrar o seu filho, e o seu filho poderia ter falado: pai, sou eu o sacrifício? Quem sabe cantar aquele hino? O sacrifício sou eu. Pai, sou eu o sacrifício? Você imagina, pensa, entra na história. A Bíblia não fala isso, os historiadores não dizem isso, mas pensa. Abraão começa a amarrar o seu filho. Ele: pai, mas eu sou o sacrifício. E eu fico olhando, fico pensando em Abraão, em dor, e ele: Deus mandou meu filho. Deus mandou. Eu fico imaginando o Isaac deitado no altar. E Abraão pega o cutelo para sacrificar o seu filho. Quando ele levanta o cutelo, eu fico pensando que ele pensava assim: Senhor, mas é meu filho mesmo. Deus, Ele é presciente, onipotente, tem todo o poder. Deus já sabia disso, irmãos. Deus sabe que você vai e eu fazermos quando sairmos daqui. Deus já sabia. Em algumas Bíblias, no versículo 1 diz assim: Deus pôs Abraão à prova. Não é que Deus queria uma prova de Abraão, não. Deus queria ser provado, não. Deus já sabia, Ele é onisciente. Mas Deus queria mostrar para Abraão até aonde ele poderia ir com a sua fé. Onde você pode chegar. Você lembra quando Jesus falou? Se você tiver fé como mão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá. Ele levanta o cutelo, e quando ele vai sacrificar o seu filho, o anjo brada do céu: Abraão! E ele: eis-me aqui, Senhor, não te faças nenhum mal, porque agora eu sei que temes ao Senhor, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Quando Abraão olha para um lado, vê um carneiro gravado com um chifre, e ele pega sacrifício. De repente você não vai sacrificar o seu filho, mas o Senhor está dizendo para você que quer que você sacrifique algo para Ele. O que você tem para sacrificar para Ele? Eu não sei o que você precisa sacrificar, mas às vezes nós precisamos sacrificar algo para a gente poder chegar onde Deus quer nos levar. Porque às vezes há uma barreira que nós criamos, e às vezes essa barreira precisa cair por terra. A gente precisa sacrificar algo para que a gente possa pular, para que a gente possa ultrapassar, porque Deus tem chamada para cada um.
Mas talvez não aconteceu porque você precisa sacrificar algo. E o que você precisa sacrificar? Só você sabe. O que é que você precisa sacrificar? Vou dar um exemplo, tá, irmãos? Não estou jogando piada para ninguém. Talvez você precise sacrificar o cigarro. Talvez você fuma. Talvez você precise sacrificar a bebida. Talvez você beba. Talvez você precise sacrificar a pornografia. Porque às vezes você não consegue ficar um dia sem ver alguma coisa. E tem que entrar no site, não sei como é que é isso, tem que entrar na internet para ver. Talvez você precise sacrificar o seu eu. Talvez você precise sacrificar a sua língua. Talvez você precisa sacrificar o seu ouvido. E não ouvir coisas que não é para ouvir. Talvez você precise sacrificar alguma coisa na sua vida. Talvez você pense que você é um patinho feio. Sacrifica, que Deus vai te colocar no lugar de honra. Vamos nos colocar de pé. O que você precisa sacrificar? Sacrifica, profetiza que as coisas sobrenaturais vão te acontecer. Só vai acontecer se você der o primeiro passo. Deus quer fazer, mas só acontece quando você sacrifica, dá o primeiro passo. Aí o céu entra em ação. Você quer ver o céu entrar em ação na sua vida? Talvez você entrou aqui hoje, borocochô. Passou o ano todo, desde o início do ano. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. O ano está se findando, nada aconteceu. O que você sacrificou ao Senhor? O que você entregou ao Senhor? Entrega ao Senhor. Ou melhor, se entregue de corpo, alma e espírito. E você vai ver que o mundo espiritual vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu queria que aquela moça que está ali no canto encostada e o rapaz de boné viesse aqui à frente. Eu quero que o ministério ore por ele, profetiza na vida deles. Aleluia. Aleluia. Aleluia.